de estudo. Deixa eu dar uma olhadinha quem está já no YouTube aí, para nós começarmos a trocar informações. Por gentileza, escrevam da onde vocês nos assistem, para que nós possamos dizer aqui da onde vocês estão nos assistindo. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Já está o Bruno, que está chutando e cabeceando, está na nossa reunião e, ao mesmo tempo, está lá no YouTube. Um abração para o Bruno. Bruno campeão, eu acho que é tetracampeão já de frases. Não esqueça que nós temos a melhor frase das nossas reuniões, a frase que inspira. Já perguntei para ele qual vai ser a frase lá, tá? O Jorginho está conosco, tá? Bruno sendo Bruno, ele colocou. O Hermelinde, boa noite, Hermelinde. Já está com a bandeirinha azul, já é nosso sócio proprietário da comunidade Fala aí Professor, já é um dos nossos patrocinadores. A Dani está dando boa noite, o Gilson Porto, boa noite. O Thiago também dando boa noite. A Marcileia, que vai cuidar de vocês aí do YouTube, ela e a Priscila, já deu uma boa noite lá do Mato Grosso. O Rodrigues, que está chutando e cabeceando também. Deixa eu dar uma olhadinha mais abaixo aqui. Nós temos o Gladson. O Gladson também vai estar aqui na sala. O Gladson já botou um 100% veiaco. Não esquece de colocar a hashtag 100% veiaco, quem já está nas nossas reuniões há muito tempo, tá? E quem vem chegando, não esquece, nós temos a melhor hashtag, que fica a hashtag da reunião, então fiquem cuidando qualquer problema, qualquer falha que nós venhamos a ter. E nós temos a frase, tá? Deixa eu mostrar os professores que estão na sala aqui para vocês e eles darem uma boa noite só de abano por enquanto, antes da gente começar a nossa oração. Boa noite, Sandra e Cláudio, abana aí para a galera ver vocês lá, Sandra e o Cláudio. A dona Marcileia, abana aí, dona Marcileia. O Rodrigues, dá um abano aí. Hoje o casal Rian e Aline estão juntos aqui, eu acho que nós estamos vendo hoje, fazendo uma aposta para ver quem vai desistir primeiro, quem vai precisar dormir mais cedo, um dos dois sempre dorme mais cedo. O Gladson dando boa noite aí, Gladson. O Pablo do canal Legal está ali também, abana Pablo. Fábio já preparado para as perguntas pesadas, o nosso auxiliar para as perguntas técnicas. O Pedro e a Estela, não vou contar para vocês, mas a Estela está de aniversário hoje. A Carmen já está por ali, abana aí, Carmen, para a galera ver, depois ela vai se apresentar, ou nós vamos apresentá-la direitinho. O Ednei Aresco, nosso auxiliar para assuntos dentro da caixa, abana aí, Ednei. Dom Camilo, da interpretação. O William Pinheiro desistiu, só tem uma cadeira, onde vocês enxergarem só uma cadeira, é o William Pinheiro que está vindo hoje. Marco Ávila, bem empilchado, segunda presidente, sempre perfumado, e seus perfumes são importados e não falam português, segundo a dona Gilda. Bruno Martins das frases encantadoras, nosso filósofo. Priscila, que vai cuidar de vocês aí no YouTube, está de apartamento novo, já sabe, uma cobertura lá em Pelotas. O Andrei, professor Andrei, que também faz o curso de coreógrafos. Lucas Santos, o cara do Recordan, já está ali, abana aí, Lucas. E Rodrigo Guterres, meu chefe, o Bolinha, que fez uma baita live. E quem conhece sempre o Bolinha, se espirrar, saúde, não esqueça disso. Deixa eu dar mais uma olhadinha no YouTube, enquanto a Estela fica esperando nós aquecermos para o parabéns. Bom, está todo mundo lá, 100% veiaco, está acontecendo no nosso YouTube. Bom, chamo então Pedro Darcy de Oliveira e Estela para a nossa oração e para a gente começar abençoado nesta nossa reunião. Hoje, 27 de outubro, é o Dia Mundial da Paz. E que honra para nós poder nos agrupar em orações nesses tempos que antecedem as alterações de nosso planeta para melhor. Sabemos que, às vezes, é um desafio vislumbrar o sol brilhando de forma mais intensa, lembrando-nos que ele sempre está nos aquecendo, trazendo luz e vida, como tantas outras maravilhas da natureza. Agora é a nossa vez de fazer brilhar a nossa luz. Tudo começa com o desejo, o pensamento positivo, os olhos mergulhados no infinito e a rogativa simples de coração, para em seguida navegarmos a nossa mente em paragens divinas, onde unidos a outras mentes dessa e de outra vida, irradiar esperanças, conforto, perdão, e, por fim, a paz. Sigamos juntos, passo a passo, ombro a ombro, com Jesus a nos abençoar e Ismael a nos guiar,
com suas milhares de tendas espalhadas pelos recantos mais diversos do nosso orbe escola. Oremos, pois, juntos e com fé, nessa clareira que ora se abre, através desse recurso, nos ensinando por Jesus e que se chama prece. Avante, operários da paz. Parabéns, Obrigado pela oração. parabéns, saúde e felicidade. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Obrigada, gente. Para quem está chegando agora, essa é a festa surpresa para a Estela. Ninguém contou nada, mas ela está de aniversário hoje. Então, já escrevam aí, #parabéns Estela, para o aniversário da Estela. Vou dar boa noite de novo para quem está chegando agora, tá? Estamos hoje na reunião de estudos online, Dicas de Campeões com Marco e Carmen Ávila, ou Carmen e Marco Ávila. Ontem, uma excelente live dos autores, parabéns à presidência do MTG, à diretoria, também ao Dom Camilo, ao Marco Aurélio, meus colegas de obra, a todos os que se apresentaram e puderam ontem participar. Foi excelente a maneira com que mostraram a obra, a quinta edição. Mas o que a gente tem de diferencial hoje de excelente, nós temos os maiores vencedores do festival e, além disso, vencedores de festivais mundiais de dança, né? E, além disso, nós temos, como já tivemos com o Bruno, com a equipe do Boitatá, e agora nós temos a Carmen e o Marco Ávila. Não é o Marco Ávila e a Carmen. Nós temos a dupla, mas nós temos a Carmen em uma live. Então, excelente, sejam bem-vindos, guris. E não necessitam apresentações, tá? Eles vão nos contar um pouco e nos dar algumas dicas de toda essa trajetória. Todos conhecem Carmen e Marco Ávila. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, sejam bem-vindos e o microfone é de vocês para fazer as explanações de vocês. Fiquem em casa. Então tá, muito boa noite a todos aí e obrigado ao espaço, obrigado pelo convite também, faço agradecimento aí, Tony, e aos demais. E não sei se a Carmen não quer falar antes. Obrigada pela gentileza. Bom, boa noite a todos, os amigos, aos colegas que estão aqui, né, nesta noite, para mais esse encontro, que eu sei que acontece com bastante frequência, né, neste projeto do Fala aí, Professor. Quero dizer ao Tony que fiquei muito feliz com o convite, né, de poder participar deste bate-papo aqui junto com meu esposo, contar um pouco da nossa trajetória, da nossa história, né, que eu sei que é uma história linda e que a gente tem muito orgulho desde que a gente começou em movimento. Fico muito feliz de ver também pessoas que há tempo a gente não tem contato, como o Pedro Darcy, né, sua esposa. Temos também o Camilo, que é um grande amigão aí que a gente sempre tem contato por causa das danças, enfim. E então quero deixar aí a minha satisfação, né, a minha alegria de fazer parte deste momento aqui com vocês e também de dizer que estou muito feliz por estar aqui dividindo um pouco do que eu aprendi e do que eu posso transmitir ainda com todos vocês. Obrigada. É isso aí. Bom, acho que é interessante falar um pouco da formação nossa. E a Carmen é professora, nós dois somos professores, e a minha formação é Educação Física, bacharelado. Sou um atuante da área e, não nego, fiz a faculdade por uma responsabilidade que eu me imputei de poder ter um compromisso maior em dar aula de dança. Acabei me apaixonando pelo sistema, pelo tipo, pela educação física em si, pelo leque de opções que ele abria,
Hoje sou personal trainer também, professor de ginástica há muito tempo. Uma preparação física e consegui também nesse projeto meu ter mais qualidade e responsabilidade para com meus alunos de dança, conseguindo assim mais performance para todos eles, fazendo ensaios mais elaborados, mais responsáveis, dentro dos limites de cada um das suas faixas etárias também. E a Carmen já pode falar da formação dela. Sim, eu sou graduada em Letras, Português e Espanhol pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e aqui em São Leopoldo, e eu atuo na área de Português e Literatura numa escola particular na cidade de Novo Hamburgo, cidade vizinha aqui da minha cidade de São Leopoldo. Eu trabalho com ensino fundamental, ensino médio e também atuo em cursos técnicos profissionalizantes, onde tenha a disciplina de língua portuguesa. Então, nestes tempos de pandemia, todos sabem, né, que nós, professores, tivemos que nos reinventar, aprimorar nossos talentos e para poder dar conta desse ato de ensinar, de educar. E então, atualmente, eu participo desta escola particular em Novo Hamburgo e faço esse trabalho que eu amo muito. Escolhi a profissão de ser professora porque eu acredito que desde criança sempre tive essa vontade. Me encontrei muito como professora nesse meio tradicionalista, onde atuei com grupos invernadas de base, depois invernadas adultas também. E durante este trabalho que a gente fazia, eu tinha as minhas aulas na graduação. Então, foi um período bastante puxado, mas que hoje eu desfruto com bastante prazer em fazer aquilo que eu gosto muito, que é estar dentro de uma sala de aula, ou então, atualmente, com as aulas online. Marco e Carmen, vocês preferem ir nos contando ou vocês preferem que a gente parta para ir perguntando para vocês algumas coisas, ou vocês preferem ir conversando sobre como foi a trajetória de vocês? Eu acho que a gente pode abrir, então, dentro dessa deixa que tu deixasse da trajetória. E aí a gente pode ir desenvolvendo o assunto também através de perguntas, acho que fica bem interessante. Enfim, até comentei isso ontem na live do ITG, da nossa trajetória. Eu comecei em 86, com o primeiro contato com a tradição através de um grupo de colégio, tá? E eu valorizo muito isso, e vou explicar por quê. Então, eu tive um primeiro contato ali, foi uma maneira de socialização muito boa, eu fiquei muito interessado, meus colegas de aula de primeiro grau participando, eu comecei a me interessar e participei também. E aí, a partir daquilo, tendo contato com a tradição, despertou em mim com a vontade, uma simpatia por tudo que envolvesse, desde o nativismo até o tradicionalismo mais na sequência. E em 87, meu pai me leva para participar do CTG, que foi o Estância de Sapucaia, na 12ª região, onde eu começo realmente a conhecer, a entender o que seria a competição de dança, a participar de uma invernada, aprender as danças em si e aprender valores tradicionalistas também. Foi nesse momento, desse pequeno CTG, que eu aprendi todos os principais valores que me norteiam, de sociabilidade, de respeito, de hierarquia e de convívio. Então, ali eu despertei para isso, comecei a me interessar. Minha mãe me deu um manual de danças azul, do Paixão do Barbosa. Comecei a ler, interessado. Eu era um aficionado por tudo que envolvesse isso. E naquela época era só o que passava na televisão e o que tinha impresso, ou jornal, ou então em livros. Fecha o microfone. Então, obrigado, Camila. Aí, assim, aquilo foi me levando mais adiante, tá? Eu comecei a fazer cursos. E entrei, no caso, fui fazendo um curso com o Terson,
comecei a despertar para isso. Em 88, eu fui ver o meu primeiro Fegarte, tá? 88. E aí eu tive o prazer, o privilégio de ver o Camilo dançando, entendeu? Dançando com o Pé do Sul Tangará, e aí com a coreografia lá da carreta, então, da bandeira. Então, naquele primeiro momento, assim, foi o grande contato que eu tive, porque em 87 eu tive um contato de rodeios, né? E aí eu fui para rodeios e Desculpa tal, me com um meter, grupo Marco, adulto. desculpe, mas Oi? desculpa me meter agora que eu entendo por que tu é tantas vezes campeão, então tu teve uma Exato. inspiração, né? Obrigado. Óbvio, óbvio. O grande campeão, ele tem sacadas, ele pega grandes exemplos. E aí, eu aprendi. Mas, enfim, aí em 87 eu participei do rodeio pela primeira vez, e na categoria adulto direto, eu não passei por categoria mirim juvenil na minha trajetória. Eu acho que lamento um pouco isso, eu acho que são fases importantes, mas acabei não passando. E aí eu fui ver o Fegarte de 88, o terceiro, me apaixonei pelo que eu vi. Vi o Cláudio Melo ser campeão de chula, não sei se ele está aqui na sala agora, tal. Vi ele sendo campeão de chula naquele ano, e foi uma coisa apaixonante para mim, pelo universo que abriu. Eu ouvia falar e não sabia o que era. E quando eu fui ver, eu me impressionei por demais, entendeu? Então, assim, era interessante ver, naquele tempo em Farroupilha, tu passava e tu via os ensaios dos grupos nas canchas, e era um universo, era uma coisa absurda para mim, e eu saí encantado de lá, decorando. Eu vi todos os grupos. Eu olhei todos os grupos em 88, todos eles, até terminar, até dar o resultado. Então, foi uma coisa que eu me permiti. Depois eu vim cheio de ideias, vim cheio de dúvidas, cheio de inquietações. Fui me procurando cursos assim de dança. Foi quando eu fiz curso com o Belonico Terço Prachetes. Foi muito importante para me despertar. Comecei a dar aula para Mirim, do Estância de Sapucaia, e também depois na adulta. E aí foi quando eu conheci a Carmen no rodeio. A Carmen era responsável pela Mirim da aldeia. Nos conhecemos no rodeio da Barra do Ribeiro, em fevereiro, e ali começamos a conversar e a ter uma certa relação de amizade. E aí depois eu passei, em 89, 90, eu fui convidado para dançar no Lanceiros da Zona Sul, tá? E aí dancei 2 Fegartes pelo Lanceiros, e em 90 eu levei o Beloni para lá, porque eu era muito amigo do Fábio, filho dele, e eu convidei ele para dançar também com a gente, e aí o Beloni acabou indo também, e eu acabei levando ele junto. O Beloni ficou anos lá, ficou décadas lá dentro. E aí depois daquilo, dancei 2 Fegartes com ele, de 89 e 90. Aí depois daquilo, eu fui convidado para entrar em Gravataí, entrei, estava namorando a Carmen já, e ali eu já fiquei responsável pela Fernanda Mirim junto com ela, e aí ficamos dando aula para Mirim durante 5 anos ou 4 anos. Meu irmão dançou também, foi meu aluno. E fiquei por 29 anos em Gravataí, na aldeia. E desses 29, 26 eu fui responsável técnico direto. Tá? Então, desses 11 títulos, eu dancei 10 títulos lá. Fui responsável técnico por 9, direto por 9 deles, aí como responsável. E responsável técnico por 5 vice-campeonatos também, dos 8 que tem. E terceiro, acho que são 2 que eu tive comigo, assim, né? 4º lugar, alguns aí também. E aí nisso a gente começou a dar aula, né? Começou a desenvolver o fazer docente, né? A responsabilidade pedagógica começou a ser mais aflorada, e a gente sempre continuou dando aula, assim. Depois da Mirim pegamos alguns grupos e começamos a ter expoência, assim, com demais grupos. Foi em 96. 95 levamos o esteio da tradição de esteio, classificamos pela primeira vez numa Inter. Em 96 a gente classificou a Estância do Montenegro, aí nós conseguimos o 3º lugar naquele ano, 1º e 3º. Estância do Montenegro, CTG bem do interior, bem de uma região que não tinha uma certa tradição forte. Foi uma grande vitória, um feito que eu nunca vou esquecer. Aí depois daquilo passamos a trabalhar com mais grupos, né, a ter mais abrangência, assim, Estância da Serra, Gildo de Freitas, União Gaúcha, Tebanos do Igaí, Esteio da Tradição, Chama Nativa, o Mata. E nesse período também, até agora, fomos 4 vezes campeões paranaenses, com 4 CTGs diferentes, 4 ajudas, 4 trabalhos em convívio que a gente fez junto lá em ajuda, em simbiose.
E também alguns títulos a mais de rodeio aí, festivais internacionais que sem dúvida foram um grande diferencial para nós. É uma história longa. Essa história aí de muita dedicação, de muita paixão, mas sem dúvida alguma, muita paixão. Muito ônibus, nós pegamos os ônibus, eu peguei para ensaiar, e muita mochila nas costas aí para poder viver a tradição com muita intensidade. Intensidade é tudo. Intensidade e paixão, isso foi o que norteou muito desde o início aí. Pode ser a Carmen agora. Bom, a minha trajetória, eu iniciei no tradicionalismo muito pequena, eu tinha 9 anos de idade, eu fui levada para um CTG em Gravataí pelo meu pai e minha mãe, eu e minha irmã, nós iniciamos no CTG Chaleira Preta de Gravataí, onde eu e minha irmã dançamos a mirim e a juvenil, juntas. Depois ainda, dentro da categoria juvenil, eu comecei a participar do CTG Aldeia dos Anjos, onde dancei na juvenil e depois, então, ingressei na adulta, né? Não vou me repetir muito, porque a parte que eu entrei na adulta e dali para frente, todas as conquistas que nós tivemos, o Marco acabou de relatar agora. Meu pai foi patrão do CTG Chaleira Preta, então, durante toda a minha formação lá na Mirim, e também um pouco da juvenil, né? Eu sempre tive a companhia dos meus pais e da minha irmã. Depois, muito depois, né? Meu pai veio a falecer, minha mãe não continuou frequentando o CTG, minha irmã também não, e então eu fiquei sozinha, né? Nesse meio tradicionalista. Claro que a gente encontra nesse meio muitas pessoas que nos motivam, que nos inspiram, né? Eu encontrei muitas pessoas na minha trajetória que me impulsionaram, que me motivaram a dançar, a continuar dançando, e por isso que acredito que até hoje eu tenho essa paixão muito latente, né? E que eu sei que as pessoas percebem isso. Eu também tive uma participação como primeira prenda, né? Não posso deixar de mencionar isso, porque foi uma fase muito feliz que eu tive, são lembranças da minha infância, da minha adolescência, em que eu participava dos concursos de primeira prenda. Fui primeira prenda juvenil da primeira região tradicionalista, 89, 90, e foi praticamente um aprendizado assim ímpar, né? Porque eu acredito que dentro do tradicionalismo existem meios bastante diferentes, assim. O público da declamação é um, o público da chula é outro, o público da dança é outro, o público, né, do prendado também é outro. Então, nesse público que a gente circulava ali enquanto eu participava dos concursos de primeira prenda, eu conheci muitas pessoas também que eu trago até hoje, assim, uma amizade muito grande, né, e que me ensinaram muita coisa. Então, em 90, eu comecei a participar da invernada adulta, então, né, e daí quando o Marco entrou para o Aldeia dos Anjos, nós começamos a ensaiar juntos, tivemos então o meu primeiro Fegarte, né, naquela época, foi dançando com o Marco, e desde então, né, até o ano passado, foi assim. E daí, nossa história nesse período de invernada adulta, como ele citou, a gente trabalhou, né, fomos convidados para trabalhar com alguns grupos dentro do estado e fora dele também, e sempre nos trouxe bastante alegria, essa coisa de poder trocar essas experiências, de poder motivar, né? Eu acho que muito mais do que ensinar dança, tu tens que saber que dentro de cada um existe um potencial e que às vezes as pessoas elas têm um pouco de dúvida nesse potencial delas, né? Então, eu acho que faz parte do instrutor também conseguir retirar esse potencial, fazer aparecer, né? Fazer as pessoas acreditarem.
E se tem uma coisa que eu tenho muito, é fé nas coisas que eu faço. E isso eu deixo sempre muito claro. As pessoas que me conhecem, que já trabalharam comigo, né, conosco, enfim, sabem do que eu falo. Assim, a gente precisa acreditar muito enquanto ser humano nas nossas potencialidades. E às vezes o sucesso está nesse acreditar, né? É preciso acreditar que tu tens condição de fazer, que tu tens condições de inspirar outras pessoas para fazerem ou para começarem a fazer. E eu também tive muitas inspirações na minha fase de adolescência e que me levaram a ser a mulher que eu sou hoje, né? A profissional que eu sou hoje. Então, essas coisas eu acho que fazem parte, assim, dessa evolução. Então, a minha trajetória é essa, né? Eu acredito que a gente sempre tem momentos que são marcantes e não necessariamente os momentos marcantes dentro da tua trajetória são somente aqueles momentos de alegria, né? E aqueles momentos que tu sai como vencedor. Tem muitos momentos que talvez não tenham sido tão bons assim e que também nos fortaleceram, nos ensinaram, né, a criar estratégias para sair destas barreiras que a gente encontra, que todo mundo que trabalha com dança sabe do que eu falo, nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que persistir. Então, é isso. Não sei se me fiz entender, se também tem alguma pergunta que queiram fazer, estou à disposição. Ótimo, Marco e Carmen, excelente. Já iniciamos super bem, sabe? Já saiu algumas hashtags de algumas frases de vocês aqui, ó. Já saiu o grande campeão pega grandes exemplos. Já saiu aqui o Marco e Carmen, professores mais elegantes, hashtag. Saiu sucesso, tem que acreditar. Então tá saindo umas quantas hashtags. Pessoal, não esquece de escrever de onde vocês nos assistem. Curte esse vídeo, porque é muito importante para o YouTube. O YouTube envia para mais pessoas, se vocês curtirem. Comentem, façam suas perguntas, porque a Priscila e a Marcileia vão trazer aqui para a sala. E, Gladson, vou deixar contigo. Quem quiser perguntar, agora vai erguendo a mão para o Gladson poder coordenar as perguntas para o Marco e a Carmen. Olha, Marco e Carmen já tem umas 8 mãos levantadas ali, então vou deixar com o Gladson tomando conta. Vai lá, Gladson. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Boa noite, Marco e Carmen. Vamos dar início com a Sandra ou o Cláudio, que foram os primeiros a levantar a mão. Olá, nos ouvem? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Marcos e a Carmen por essa bonita trajetória e todos esse exemplo que são para todos que convivem e gostam do movimento. E assim, na ocasião que a gente teve a oportunidade de assistir um ensaio com vocês lá no Aldeia, há 2 anos atrás, e a gente pôde ver os bastidores de muita coisa que, como é feita, que muitas vezes só se vê o resultado no tablado. E nessa situação, também como a Carmen falou há pouco, que acaba inspirando, nós vínhamos de uma parada longa, afastados do movimento, e aquilo foi mais um motivo para a gente retornar. E retornamos às atividades com o nosso grupo no Estância Pedro Brau Sobrinho. Bom, dentro do que vocês, dessa trajetória de vocês, o que vocês elencariam como as, vamos dizer, as 3 principais características para um grupo ser campeão ou ter potencial para ser campeão de um festival de grande porte, como, por exemplo, o nosso Enarte? Bom, boa noite, Cláudio e Sandra, né? Quero dizer que lembro desta passagem de vocês neste ensaio, foi muito legal recebê-los, né? E eu acredito que para um grupo ele ter sucesso, em primeiro lugar, ele tem que ter disciplina. Disciplina de horário, disciplina com como se portar no ensaio,
A disciplina também, eu falo, incluo aqui assiduidade, comprometimento com os horários, né? É um ensaio, mas muitas pessoas encaram o ensaio como um ensaio, e na verdade, para mim, ensaio é uma parte da tua apresentação, né? Da construção da tua apresentação, e essa construção envolve muitas coisas, envolve harmonia, envolve interpretação, envolve correção. Então, eu acredito que ter disciplina, né, estar pronto no horário, ter a sua assiduidade, estar vestido corretamente, né, como a gente precisa ter a saia de ensaio, a sapatilha, os peões piochados, enfim. Isso, então, eu acredito que seria a primeira das coisas, né, que levariam a ter o sucesso, a disciplina. A segunda coisa muito importante, e se não a mais importante para mim, é acreditar no seu líder. Sim, você tem que acreditar no seu líder, porque ele está à frente daquele trabalho, ele está confiando naquelas pessoas e aquelas pessoas estão também confiando no trabalho e na liderança dele. Algo que não é nada fácil, né, liderar, porque a gente se coloca em situações, em circunstâncias que talvez muitos não gostariam de estar ou não gostariam de ter que resolver. Então, eu acredito que acreditar no seu líder é a segunda coisa que leva um grupo a ter sucesso. E a terceira coisa, eu acredito que seja a motivação. A motivação que está dentro de cada dançarino, de cada músico, de cada coordenador, né, para fazer o todo aparecer quando tiver que aparecer, certo? Qual é o nosso objetivo? Fazer uma apresentação com maestria, né? Fazer uma apresentação com 100% de certeza das coisas que tu ensaiou, das coisas que tu construiu. Então, eu acho que essa terceira característica que eu citei é muito importante. A motivação, ela te leva a alcançar coisas que talvez tu pense que um dia não conseguiria. E te leva também a conhecer lugares que talvez tu poderias pensar que, nossa, eu nunca chegaria nesse lado do mundo, né? Ou nesse palco. Eu sempre falo que dançar nos diferentes palcos do mundo é tudo de bom. Então, imaginem os melhores palcos e imaginem que vocês podem chegar até lá. Então, eu acho que essas três coisas fazem parte dessa construção de um grupo, né, ter sucesso e seguir tendo sucesso nos seus trabalhos.